Olá galerinha, tudo jóia? Tudo massa? 100% mil por hora? Então tá bom. Nesse vídeo nós vamos falar sobre estados autoritários e estados totalitários, as características desses estados. Na verdade existem mais semelhanças do que diferenças, as diferenças são sutis. Na realidade é difícil perceber as diferenças entre um estado autoritário e um totalitário, mas é possível. Primeira característica: os dois estados limitam a liberdade individual e, em troca, prometem segurança. Então, tanto estados autoritários quanto os estados totalitários, eles retiram a minha liberdade e, em troca, oferecem segurança. Como, por exemplo, aquela ideia do toque de recolher. Você pode ficar na rua até às 8 horas da noite. Passou das 8 horas, você não pode ficar mais na rua. Por quê? Porque o Estado está te protegendo de você mesmo. Segunda característica: maciça propaganda política. Tanto estados totalitários quanto estados autoritários pegam pesado no marketing. A todo momento o Estado está ali presente, dizendo que ele é o máximo, se autopromovendo. Uma outra característica: a censura. Aquelas pessoas que são contra as ideias dos estados totalitários e dos regimes autoritários são censuradas. Você não pode ir contra a vontade do Estado. Você tem que aceitar e ponto final. Como, por exemplo, na história do Brasil, já houve um slogan que disse: Brasil, ame ou deixo. Traduzindo, ou você aceitava o que acontecia por aqui, ou senão você era convidado a sair fora, a procurar a sua turma, mais ou menos por aí. Outra característica de ambos: o marketing. Já falei do marketing político, do marketing do Estado, também existe o marketing em relação ao líder. Existe uma mistificação do líder. A propaganda ideológica, ela atinge os sentimentos dos indivíduos, fazendo com que o líder seja mistificado. Você olha para o líder e pensa: cara, eu preciso seguir esse indivíduo, esse cara é o máximo. Sem ele eu estou perdido, sem ele eu não tenho segurança, sem ele eu não tenho moradia, sem ele eu não tenho como comer, sem ele eu não tenho como fazer nada. Eu preciso que esse cara tome conta e gerencie a minha vida. Isso está presente tanto em estados autoritários quanto totalitários. E lembrando, essa mistificação do líder acontece pela propaganda política, acontece pelo marketing. Outra característica, e agora já diferenciando esses dois: lá no estado autoritário, nós temos um certo ar de liberdade, que é demonstrado como, por exemplo, no pluripartidarismo ou no bipartidarismo, enquanto que no estado totalitário não existe essa ideia de pluralismo partidário, não existe essa ideia de certo ar democrático. O estado autoritário, mesmo que de faz de conta, ele ainda preza um certo ar democrático, como se ele estivesse dizendo assim: não, eu permito que exista um outro partido político. Pode existir um outro partido político. As pessoas não são obrigadas a pensar como o Estado. Pode existir divergência, só na teoria, porque na prática, quem diverge, quem vai contra as ideias do Estado, acaba sendo perseguido. Mas na teoria existe esse certo ar democrático, enquanto que no Estado totalitário não. Aí realmente é uma imposição de ideias, não existe esse ar democrático. Uma outra sutileza que está presente lá nos estados autoritários e não está presente nos regimes totalitários: o governo é marcado pela autoridade do Estado. Entretanto, existe um certo grau de liberdade individual, enquanto que no totalitário esse certo ar de liberdade não existe. É quase a mesma coisa do item anterior. No estado autoritário, ainda existe uma ideia de uma certa democracia. No estado totalitário, essa ideia se perde por completo. Vou utilizar a religião aqui como um exemplo. Nos estados autoritários, o indivíduo pode ter a religião que ele quiser. O indivíduo pode seguir, pode professar a sua própria fé. O Estado não vai interferir nisso. Não, vocês são livres. Adorem o Deus que você quiser, professem a fé que vocês quiserem. Enquanto que no regime totalitário, o que vai prevalecer é a vontade do líder. Se o líder é um líder religioso, então ele impõe a sua fé. Se o líder não é um líder religioso, então ele impõe a sua falta de fé. Ele não permite
que os seus súditos escolham a religião por ele mesmo. Eu dei o exemplo aqui da religiosidade, mas você estende esse exemplo a outros campos, a outras áreas. Nos regimes autoritários, as pessoas que vivem nesses regimes autoritários, elas não percebem a presença do Estado no tempo todo, enquanto que nos regimes totalitários, o Estado está ali, o tempo inteiro, interferindo na vida do indivíduo. Coloquei aí na tela exemplos de regimes autoritários e exemplos de regimes totalitários. Acompanhe. O Brasil, na época do governo militar, eu classifiquei aqui como regime autoritário. A Venezuela, também um regime autoritário. E os regimes totalitários, o nazismo, o fascismo e o stalinismo. Bom, acredito que esses exemplos ajudam a fechar aí as características de estados autoritários e estados totalitários. Por hoje é só. Muitíssimo obrigado pela atenção. Valeu. Fui!